gloriosa, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós juntos adorar ao Senhor Jesus, adorar Ele em espírito e em verdade, adorar Ele com a nossa fé, porque eu sei que Ele está nos alcançando através da nossa fé. Amém, amados? Então fechamos os nossos olhos e elevamos o pensamento ao trono. Pai querido e Pai amado, eterno e grandioso, ó Deus poderoso, ó Deus bendito, ó Deus santo, santo do santo, nós aqui, Pai Santo, apresentamos a Ti a nossa fé, apresentamos a Ti, Pai Santo, as nossas vidas, de maneira tão agradável, Pai, que nós estamos aqui, ó Deus, para cultuarmos o Teu santo nome, e assim celebrando a fé, de fé em fé, nós alcançamos ao Senhor, Pai, e sabemos que Tu estás no nosso meio, e aqui através, Pai Santo, do Teu Santo Espírito, queremos, ó Deus, cultuar a Ti, queremos, ó Deus, celebrar o Teu santo nome, ó Jesus, o ressurreto, e assim, Pai, recebe a adoração dessa igreja, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Gostaria de convidar a Edinaldo, a pastora Juliana, para me ajudar aqui. Glórias a Deus. Glória a Deus, Senhor Deus. Porque Jesus me ama, qual é o nome da forma? Porque Jesus me ama, ou porque Jesus me ama, qual é o nome? Eu não lembro quando aqui rápido ele fez, consegui identificar. 169. E não tirou por
Vamos cantar o hino mais calmo, né? Vamos cantar o hino de número 25. Jesus, tu és bom. Glória a Deus. Meu Jesus, tu és bom. Glória a Deus. Esse é lindo. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Fostes morto, mas vives em mim. Enche meu coração. Eu errei, desculpa. Vamos de novo, irmãos. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Fostes morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és sobre mim. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. Eu quero cantar este amor, triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande Consolador, ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação vida tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém? Quero agradecer aos lados pela sua voz, pela sua dedicação sempre a essa obra, aleluia. Glórias ao Pai, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Abra as nossas Bíblias em Salmos, Salmos 133. A excelência do amor fraternal. Cântico dos degraus de Davi. Salmo 133, que diz assim: Salmo de número 133. Amém? Que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos
viva em união. E como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do homem que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez e orar ao Pai. Pai querido e Pai amado, ó Deus celeste, Deus grandioso, Deus altíssimo, ó Deus da minha vida, Deus da vida dessa igreja, Deus e Senhor e Rei, nós aqui, Pai Santo, mais uma vez, elevamos a Ti, Pai Santo, essa oração, Pai, mas aqui, Pai Santo, falando, ó Deus, palavras boas, palavras agradáveis, porque o Senhor é merecedor dessa adoração, desse louvor, dessa fé que emana sobre cada um desses corações aqui reunidos. Pai querido, Pai amado, continue, Pai Santo, dando em nós, ó Deus, a Tua virtude, dando em nós, Pai Santo, a Tua alegria, dando em nós, Pai Santo, os Teus bons costumes, ó Pai, dando em nós, Pai Santo, o caminho e a direção que leva à salvação eterna, através da Tua palavra. Enche-nos, Pai Santo, mais uma vez, Pai Santo, coabita nessa igreja, Pai, assim como Tu faz, assim como Tu vem fazendo, e assim como Tu irás fazer, porque cremos no Deus dessa igreja, no Deus dessa casa, no Deus das nossas vidas, no Senhor e Rei. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, e assim bendizemos o Teu santo nome, ó Jesus, e assim nós agradecemos a Ti, Pai. Amém e amém. Podemos se assentar. O Mansar está com a oportunidade de adorar o Senhor. Após a Mansar, a Edinalva também está com a oportunidade. E após a irmã Juliana, com a oportunidade, após a Sara, prepara o louvor, a palavra, aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Porque esse é o momento de adorar a Deus. Talvez você não teve tempo durante o seu dia, talvez o seu dia foi tão corrido, com tantas tarefas, mas você separou esse momento, porque eu sei, porque você veio até aqui, e esse é o momento de nós estarmos elevando a Deus, esse louvor, essa adoração, essa fé. Assim nós estamos nesse momento reunidos para adorar a Deus. As irmãs estão com oportunidade. Quero falar da igreja Pai do Senhor, amém? Seguro estou no braço daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei
céus e a terra. Amém? Pastora Juliana está com a oportunidade, assim que o Espírito Santo colocar no teu coração, ouve, fale, chore, clame, assim nós passamos essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, aleluia. Obrigada, Papai Senhor, para nós que te juntamos, estarmos aqui hoje para aprender mais um pouco do Senhor. Senhor, possa falar com os nossos corações. Consola, não sai daqui. Eu sinto um vazio quando estou longe de ti. Consola, mora em um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não me afastes tua presença. Os frutos fazem bem. Glória a Deus. Aleluia. Consola, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consola, não vai embora, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber.
Glórias a Deus. Glória a Deus. O Senhor vem estar falando aquilo que Deus colocou no seu entendimento nessa noite para essa igreja. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz de estar aqui hoje mais uma vez para falarmos a palavra de Deus. Irmãos amados, quero pedir aos irmãos que aproveitem esses estudos o máximo possível. Tem irmãos que não estão entendendo, perdendo uma riqueza, porque nós vamos dar esses estudos aqui até no mês de julho. No mês de julho nós vamos dar uma pausa. Nós vamos ficar nisso, talvez de 6 meses a 1 ano sem vir aqui. Vou explicar para os irmãos depois. Então, os irmãos que estão perdendo, vai perder mesmo, porque não vai ter outra oportunidade fácil de ouvir os estudos que nós temos que dar aqui até o mês de julho. Porque a palavra de Deus, irmãos, que está sendo revelada aqui para essa igreja, não é revelada em qualquer lugar. Tem muitas igrejas que desejam ter uns estudos como esse que nós temos aqui. E não tem. Porque são mistérios de Deus. São mistérios de Deus que está sendo revelado aqui. Que não é revelado para o sistema religioso. É só para a igreja de Jesus. E não é todas as igrejas que é de Jesus. Não se engane, mas não se engane. Não é todas as igrejas que é de Jesus, não. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, olha aqui, irmãos, do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifesto é, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, segundo o mandamento do Deus eterno. É dado a conhecer a todas as nações para a beneficência, obediência da fé. Irmão, um mistério que está oculto das nações desde os tempos eternos, mas agora está sendo revelado. Veja também o que ele disse em Gálatas 1, 10 e 11 e 12. Pois buscou eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Foi revelado um mistério que estava oculto desde os tempos eternos, e foi revelado para a igreja, que está sendo revelado aqui, nesta noite. Então, amados irmãos, mas não é esse o tema que nós vamos falar hoje. Eu quero pedir aos irmãos para me saber o primeiro Tito, capítulo 1, versículo 12. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Tito, capítulo 1, versículo 12.
Vamos falar hoje, vou mostrar para os irmãos o que está acontecendo no mundo. Não só no mundo, mas no sistema religioso, que também faz parte do mundo. Porque o que não faz parte do mundo é só a igreja do Senhor Jesus, o resto é mundo. Glória a Deus. Vamos falar sobre isso hoje, o que está acontecendo, o que Satanás anda fazendo no mundo. E nós temos que ter cuidado para nós não sermos incluídos nisso aqui. Tito capítulo versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, de um profeta que ele próprio, o profeta dos cretenses, o seu próprio profeta, estava dizendo que um deles, o seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, considerou esse profeta, o que ele falou, mesmo que Creta não faz parte de Israel, esse profeta que não é de Israel, os cretenses que não fazem parte de Israel. Os irmãos sabem que os judeus eles não aceitam profetas a não ser que saia de Israel. E esse cretense aqui, esse profeta, está dizendo que é um deles, o seu próprio profeta. Os cretenses são sempre mentirosos, desruins e preguiçosos. Mas será que só é os cretenses? Será que também em Israel não estava acontecendo isso? Será que no mundo todo não estava acontecendo isso? Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre os cretenses, né? Que um profeta entre eles, o seu próprio profeta, estava dizendo que eles eram bestas ruins. Imagine, irmãos, o seu próprio profeta dizendo que eles eram assim, né? Agora, ele estava mentindo, ele estava criticando o seu povo, estava criticando a sua própria cidade, ele estava maldizendo o seu povo. Vamos continuar no Tito 1 e 13, vamos ver o que ele diz. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Aqui o próprio profeta de Creta, os cretenses, estava dizendo que tinha que repreender os cretenses severamente para que os cretenses fossem são na fé, porque eles estavam doentes, um povo doente, e não tinha nada de Deus na vida daquele povo. O apóstolo Paulo aqui, concordando com esse profeta, lá em Creta, mesmo que Creta não é parte da terra santa de Israel, né? Os profetas que Deus tinha vindo de Israel, Creta não está incluído em Israel, porque aqui a profecia de Creta, os cretenses lá desse profeta era fora de Israel, né? Também quando o apóstolo Paulo estava pregando na Grécia, em Atena, ele disse também sobre uns profetas, que estavam na verdade poetas, né? O poeta que estava ali na Grécia, que também fez umas fazendo poesias, e o apóstolo Paulo também, ele confirmou que aquela poesia também era verdadeira. Atos capítulo 17, versículo 28, vamos ver o que ele diz. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos gerações
Então o poeta ali na Grécia, onde o apóstolo Paulo estava pregando, aquele poeta falou para Paulo: nós também somos gerações de Deus, nós também somos o povo de Deus. O apóstolo Paulo também, irmão, usou como testemunho o que aquele poeta disse. O apóstolo Paulo também usou como testemunho não só o profeta lá dos cretenses, mas também o poeta que estava na Grécia. Ele confirmou que aquilo ali era verdadeiro, pois dele também somos gerações. Tinha poetas, irmãos, na Grécia, que o apóstolo Paulo usou como testemunho, como uma palavra de testemunha verdadeira. Agora, irmãos, o que eu quero dizer na verdade nesta noite, a nossa base como cristão é a palavra de Deus, não é a palavra de profeta de cretenses, não é a palavra de poetas da Grécia. A nossa base é a palavra de Deus, e que é a Bíblia, que está na Bíblia, na verdade. E pela palavra de Deus, toda a criação de Deus foi destruída pelo engano de Satanás. Não foi só Creta, não foi só na Grécia. Toda nação, todo ser humano, toda a criação de Deus estavam destruídos. Mas então agora Israel também estava, os cretenses também estavam, a Grécia também estava, os gentios brasileiros, todos nós estávamos destruídos. O que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 20, 21 e 22? Vamos ler. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade. Portanto, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Toda a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que o sujeitou. E quem sujeitou toda a criação? Mas a esperança de que também a própria criação há de ser libertado do cativeiro da corrupção, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto. Viu, irmão? Está entendendo, irmão? Porque toda a criação há de ser libertada da corrupção para a liberdade da glória de Deus. Porque toda a criação de Deus está gemendo. O homem, o ser humano está gemendo. O céu literal está gemendo. A igreja de Deus está gemendo. Aleluia. Com dores de parto. Por quê, irmão? Porque geme. Porque eu sei que a vontade de todos nós, minha e de vocês, era de ver toda a igreja aqui participando desse estudo. Mas não está. Por quê? Agora, o que está acontecendo? Nós estamos aqui gemendo. Dentro de mim, eu estou gemendo. Com vontade de ver a igreja aqui participando. Então a igreja também está gemendo. Eu, você, nós estamos gemendo com dores de parto. Agora, irmão, só sabe o que é dor de parto aquele que já sentiu. Quem nunca sentiu dor de parto não sabe o que é uma dor de parto. Eu só sei que é grande, eu só sei que dói muito. Eu não sei o tamanho, mas sei que é difícil passar por isso. Viu, meus amados irmãos? Então, o que o apóstolo Paulo aqui está falando de toda a criação? Quando ele diz toda a criação, está incluindo, inclusive, o universo. Porque o universo também foi criado por Deus. Quando fala de criação, não fala só de homem, de seres humanos.
fala de universo, fala de terra, fala de céu, fala de mar. Toda a criação de Deus. Até o universo, o apóstolo Paulo está falando, para os primeiros cristãos. Vamos repetir o Romanos 8:22? Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dor de parto até agora. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo também em Romanos 8:23? Nós também sabemos que tem alguém que possa libertar essa criação de Deus da corrupção, do pecado, do mal. Vamos ver o que ele diz em Romanos 8:23. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A igreja, irmãos, está gemendo como dor de parto, esperando as primícias do Espírito. Nós igualmente, quando o pastor está falando igualmente, não é igual, é toda a igreja, todo o povo de Deus. Se você não está gemendo, é porque você não está muito preocupado com as coisas de Deus. Porque se você estiver preocupado com as coisas de Deus, dentro do seu íntimo, você também vai estar gemendo. Né? Agora, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui preparando, estamos aqui buscando, estamos aqui por causa que nós estamos aguardando essa redenção do nosso corpo. Jesus vai vir buscar o povo, ele vai buscar a igreja. Irmão, se você aceita ou não, se nós aceitamos ou não, Jesus vai voltar. E nós estamos aqui agora aguardando a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. Aguardando a redenção do nosso corpo, da nossa salvação. Toda a criação de Deus, irmão, não foi só Creta, não foi só a Grécia. Toda a criação de Deus foi destruída pelo engano de Satanás. Inclusive nós estávamos destruídos, arrasados pelo engano de Satanás. Né? Irmãos, agora nós devemos aceitar que não somente aqui na terra houve essa corrupção. Nós devemos aceitar que também houve corrupção até no céu. Teve corrupção também no céu. Né? A corrupção não aconteceu com toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus foi corrompida pelo engano de Satanás. Agora, irmãos, o teu universo totalmente foi corrompido. E por quê? Vamos ver 2 Pedro 3:10. Agora o que vai acontecer? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Deus vai desfazer de toda a obra corrupta de Satanás, que Satanás corrompeu. Céu e terra. Não é o céu de Deus, vamos chegar lá agora, tá? Aqui o apóstolo Pedro está dizendo que todo o universo passarão, né? Como está em 2 Pedro 3:10. Que todo o universo passarão. Agora, irmãos, nós devemos lembrar que os céus aqui é plural. Os céus. Nós lemos lá no livro de Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra. Céus, plural, terra, singular. Você sabe o que é plural? Sabe o que é singular? Amém. Eu creio que todos nós estudamos pelo menos um pouquinho disso aí. Então, irmãos, no qual os céus passarão com grande estrondo. Nós temos que entender, irmãos,
os céus passarão com grande estrondo. Mas que céu é esse que vão passar com grande estrondo? Vamos ver aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, vamos ver quantos céus Deus criou, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Está escrito assim na sua Bíblia também? Os céus e a terra. Então não foi só um céu que Deus fez. Deus criou os céus. Agora nós vamos primeiro investigar quantos céus existem. Aqui, irmão, que está o segredo. É aqui que está o mistério que foi guardado desde a eternidade e foi revelado para os apóstolos e está sendo revelado aqui nesta noite para nós também. Quantos céus existem? Você sabe quantos céus? Vamos investigar na Bíblia quantos céus existem? Eu quero pedir os irmãos para ler, por gentileza. Irmã Maria, ela é bem rápida ali na Bíblia. Vamos ver quantos céus existem. 2 Coríntios 12, 2 e 4. Capítulo 12, versículo 2 e 4. Vamos ver quantos céus existem. Vamos investigar. Irmã Juliana, por gentileza. Hebreus 12, 26. Missionária Virgínia, por gentileza. Gênesis 7, 11. Pastora Dinaldo, por gentileza. Vai ler Hebreus 12, 26 e 27 novamente. Quem mais pode ler? Tem alguém que pode ler? Então nós vamos ficar só aqui. Vamos investigar quantos céus existem? Uma Marília vai ler agora, vai ser revelado quantos céus existem. Pode ler, Marília. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4. Pode ler o 3 também, do 2 ao 4. Agora deu 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é visto ao homem referido. Amém. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Nós descobrimos aqui agora que existem 3 céus. 3 céus. Mas 2 céus são literais. E um céu é o paraíso, onde não vai ser destruído. Onde Deus está. Onde o Pai está. Lá não vai ser destruído, porque lá é a morada de Deus, o paraíso. Vamos continuar aqui. O apóstolo Paulo aqui nós está falando sobre um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, arrebatado até ao paraíso. Então, irmãos, isso implica que existem 3 céus, 3 lugares, e tem um lugar que é mais alto, aonde é o paraíso. Tem o primeiro céu, esse céu que nós estamos vendo, tem o céu que nós não vemos, e o paraíso, que está além de todos os céus, que é o terceiro céu. Então, agora, irmão, nós temos que diferenciar os 3 céus. O que o apóstolo Paulo aqui mencionou? O que ele estava mencionando? O paraíso é onde está o reino de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Este céu, irmão, esse é o reino que não vai ser destruído. O paraíso não vai ser destruído. Este céu, este reino, vai permanecer para sempre. O terceiro céu vai permanecer para sempre. Mas os outros céus, aqui o apóstolo Pedro diz que vai ser destruído. Por causa de quê, irmãos? Por causa da corrupção. Aleluia. A corrupção que atingiu o primeiro e o segundo céu. Só o céu, o terceiro céu não corrompeu. Satanás até tentou corromper, mas ele foi expulso de lá. Deus expulsou e acabou com ele.
aconteceu, irmãos? Deus abalou a terra um tempo. Que tempo foi esse que Deus abalou a terra? No dilúvio. As placas arquitetônicas abriu, a água subiu, os céus se abriu porque a chuva veio do céu. Sim ou não? Não tem como chover de baixo para cima. A chuva veio do céu, então o céu se abriu e choveu na terra. E Deus, naquele tempo, a Bíblia diz que Deus abalou a terra. Imagina, irmãos, a terra toda tremendo e abrindo as placas e a água subindo e chovendo. Imagina o abalo que Deus fez na terra naquele tempo. Agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos ler Hebreus 12, 26. Por gentileza, pode ler. Aquele cuja voz, outrora, abalou a terra, e agora promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Está vendo, irmãos, o que Deus vai fazer? A voz do que abalou a terra, abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Como aconteceu no dia de Noé, vai acontecer no dia que vai ser abalado não só a terra vai ser abalada, irmão. Vai ser abalada, não vai abalar só a terra, vai abalar o céu também, vai ser pior. O abalo vai ser muito grande, vai acontecer coisas estrondosas na terra. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que no tempo de Noé o Senhor abalou a terra, aonde as fontes profundas inundou a terra. Vamos ler Gênesis 7:11, vamos conferir. Vamos ver o que aconteceu. Gênesis 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, ao 17 dia do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Está vendo, irmãos? No ano 600 da vida de Noé, Noé estava com 600 anos. Quer dizer que Noé estava com 600 anos quando isso aconteceu. Do ano 600 da vida de Noé. No mês segundo. Eu não lembro qual é o mês segundo do calendário judaico. Eu sei que o primeiro mês é o mês de Abib, é o mês de Nissan. Eu vou ficar devendo para os irmãos. Eu esqueci o nome do segundo mês, mas foi no segundo mês. Não é no segundo mês de março, não. Não foi no mês de março, porque esse calendário não tem nada a ver com isso aqui que aconteceu. Ele está falando do calendário judaico, não está falando desse calendário nosso aqui, brasileiro. No segundo mês, no ano 600 da vida de Noé, ao 17, no dia 17, olha, irmão, aqui está falando o ano, o mês e o dia. No ano 600, no segundo mês, no dia 17 do mês, romperam-se as fontes do abismo, a fonte do grande abismo, e a janela do céu se abriram. Irmão, o que aconteceu? As placas arquitetônicas, a fonte do abismo, que é as placas arquitetônicas, abriu, e aconteceu que a água subiu. Aconteceu um grande dilúvio, na verdade, aconteceu um grande terremoto na terra toda. Toda a terra se abalou. Foi um grande terremoto que rachou a terra. Imagina, irmãos. Imagina a terra todinha tremendo, aquele grande estrondo e a terra rachando e a água subindo. Não dá nem para imaginar o tamanho do estrondo que deu. Mas a Bíblia diz que Deus abalou a terra. E a janela do céu se abriu, ou seja, a chuva caiu no céu também. E a terra se inundou. Mas aqui Deus está
Em Hebreus capítulo 2, versículo 26, aqui está dizendo que a volta que abalou então a terra, mas agora ele tem prometido, dizendo que ainda uma vez há de abalar não só a terra, mas também o céu. Imagina, irmãos, o que vai acontecer. Se só a terra já foi um grande abalo, imagina agora também o céu se abalando, né? As águas que causou o dilúvio, irmãos, as fontes do grande abismo, a janela do céu que se abriram, irmãos, existem na terra algo que se chama placas, que são protegidas por centenas de quilômetros de rochas. O pastor Coelho, nós furamos poço alguns dias, tinha um lugar que não furava nem 2 metros, já dava na rocha. Imagina para baixo, quantas rochas tem, mas aquela rocha rachou. Imagina, irmão, Deus rachando a rocha para a água subir. Na sexta-feira, o ano de poço lá furou 40 metros só na pedra. E não passou não. Mas aqui, irmãos, existem na terra algo que se chama placas que são protegidas pelas centenas de quilômetros de rochas. E tem uma rocha que é chamada de pedra-ferro. Ela é tão dura que tem até ferrugem nela. E Deus rachou ela. Imagine o poder de Deus rachando uma pedra-ferro para poder a água subir, né? Então, meus amados irmãos, mas no tempo de Noé, essas placas que se chamam placas tectônicas na terra romperam. Se agora com a palavra de Deus, né? Por isso, em nosso tempo, frequentemente tem terremotos, porque quando as placas tectônicas se movem, é que causa os terremotos. As placas elas se movem, por isso causa o tsunami, né? Que aconteceu lá no Haiti. A placa se moveu e houve um grande tsunami que arrastou uma parte do país, do Haiti. Por isso, irmãos, que nós temos que observar essas coisas. Isso aconteceu no tempo de Noé, quando a voz de Deus abalou a terra. Mas depois tem falado sobre outra coisa que vai acontecer. Ele abalou a terra, mas agora vai acontecer outra coisa. E que coisa é essa? Vamos ler novamente Hebreus 12, 26 e 27. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ler novamente, né? Porque já foi lido, nós vamos ler de novo. Hebreus 12, 26 e 27, passei para aqui. Sim, está bem. Tem coisas, irmãos, que é abalável. São coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. A terra é abalável, o céu é abalável, mas vai permanecer o que é inabalável. O céu de Deus, o paraíso, aonde vai estar a igreja, é inabalável. Glória a Deus. Porque Deus está lá. Uma das coisas inabaláveis que vai permanecer, irmãos, é o reino de Deus.
É o paraíso que Deus está de posse com ele, né? Ninguém pode abalar o paraíso. Ele vai permanecer para sempre. Vamos ver Hebreus 12, 28. Eu passei para alguém? Não? Então, é o senhor? Só quer que eu já? Pode ler, por favor. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo-nos um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Olha, irmão, que maravilha. Pelo que recebemos nós um reino que não pode ser abalado. Imagine que privilégio que a igreja vai ter, que a igreja tem, de receber um reino, de herdar um reino inabalável. Agora, irmão, tem um povo que diz que vai ficar aqui na terra, vai ser abalado com a terra. Os testemunhos de Jeová diz que não vai para o céu, não, vai ficar aqui mesmo. A terra vai ser abalada, vai ser destruída, mas eles querem ficar aqui. Agora, nós não, está escrito, Hebreus 12, 28. Pelo que recebemos nós um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Nós temos que ter reverência e temor a Deus, as coisas de Deus, porque nós recebemos um reino, irmãos, que é inabalável. Nós vamos receber um reino que é inabalável. Deus preparou isso para a igreja. Deus não ia mandar Jesus aqui na terra para morrer, derramar o seu próprio sangue aqui, para ficar aqui bombejado, não. Deus tem um projeto muito grande com a salvação da igreja, aqueles que creem na palavra, aqueles que aceitam Jesus, aqueles que permanecem no Evangelho, né? Como está escrito, e Jesus dizia aos judeus que creram nele: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra de Deus tem que permanecer em nós, e nós temos que permanecer na palavra de Deus. Aí sim, vamos continuar sendo verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, irmãos, aqui está falando sobre um reino que não pode ser abalado, que é o reino do Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde Jesus está? Com o Pai. Que é o terceiro céu, que é o paraíso. Vamos provar isso, que tem o paraíso e aonde Deus está. Lucas 23, 42. Irmã Maria, por gentileza, acho que eu não passei para ninguém. Irmã Maria, por gentileza, pode ler Lucas. Pastor Cleiton pode chegar aqui. Chegou, né? Irmã Maria pode ler o Lucas 23, 42 e segura um pouquinho. Depois você vai ler o 43 também. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vires vieres do teu reino. O ladrão que estava pregado no madeiro, ao lado do Senhor Jesus, que também estava pregado no madeiro, ele pediu misericórdia de Jesus. Ele pediu socorro. Interessante, irmão, que aquele ladrão ali, ele conhecia a Bíblia. Ele conhecia as Escrituras. Quem falou para ele que existia paraíso? Ele era um homem instruído na palavra. No mínimo era um desviado, né? Aquele desviadão que já tinha sido um obreiro, né? Um obeirão desviado. Porque ele sabia, porque ele disse. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos continuar Lucas 23, 43. Pode ler. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora aí, nós temos que observar uma pontuação. Jesus não disse assim que hoje eu estarei aqui. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje
uma vírgula que não foi colocada. Isso aqui foi falha de digitação, né? Tem uma vírgula aqui. Que Jesus não disse hoje tu estarás comigo no paraíso. Até porque Jesus não foi para o paraíso nenhum dia. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele permaneceu quantos dias na terra? Irmãos? Quem lembra? Você lembra quantos dias ele permaneceu na terra? 40 dias. Ele permaneceu 40 dias na terra e foi visto a cerca de 500 pessoas. Nós não vamos ler isso, está na Bíblia. Não vamos ler não, porque esse aqui está um pouquinho fora do estudo. Mas ele permaneceu na terra por 40 dias e foi visto a cerca de 500 pessoas. 500 pessoas testemunharam que viram Jesus ressuscitado. Então, irmãos, Jesus não disse hoje tu estarás no paraíso. Jesus disse assim, ó, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Estarás é que dia, né? Quando? No futuro, né? Não é no futuro, irmãos? Estarás? Eu te digo hoje, tu estarás. Está estarás aí, irmão, na sua Bíblia? Lê de novo, por favor. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como assim hoje estará? Então hoje é agora. Jesus já morreu 3 horas da tarde, foi sepultado 6 horas. Como hoje ele estaria no paraíso com Jesus? Não. Jesus disse, em verdade eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Olha qual mistério, é segredo. Jesus ficou na sepultura quantos dias? 3 dias e 3 noites. Então ele não foi hoje. Ele foi depois. O ladrão também, irmão, não foi no mesmo dia para o paraíso. Porque na verdade, irmãos, Jesus, quando ele desceu a parte mais baixa da terra, que é o lugar chamado de prisão, os 3 que ele pregou para os mortos que foram rebeldes no tempo de Noé. E nos 3 dias, o que aconteceu? O que subiu é o mesmo que desceu as partes mais baixas da terra e levou os cativos. Então aí, quem foi com Jesus? O ladrão, né? Se ele era cativo, ele foi com Jesus. Ele também estava incluído entre os que foi rebelde, porque no tempo de Noé também foi rebelde. Então, irmãos, o reino de Cristo, irmãos, é no paraíso. No paraíso também está o trono de Deus, que é o do Pai, né? O lugar inabalável. Vamos entender melhor, irmãos. Vamos voltar em Hebreus 12, 26 e 27, 28. Eu vou ler, gente. Eu vou ler aqui. Hebreus 16. A volta do qual abalou a terra, toda a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo, ainda uma vez, ele que abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como as coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Que coisa que é inabalável? O paraíso. Obrigado, professor. O paraíso, aonde a igreja vai estar, no lugar inabalável, né? Mas nesse dia, irmão, que a terra se for abalada, a igreja não vai estar aqui mais não. Jesus vai voltar nisso, né? Então, agora, irmãos, nós falamos aqui das coisas que foram removidas, né? Mas Deus vai abalar também os céus. Mas aonde fala que Deus vai abalar os céus? Vamos ler Mateus 24, 29 e 30? Quem encontrar primeiro, pode ler, por gentileza. Eu estou terminando, mas não vai dar tempo de falar. Eu vou dar um tempinho aqui para o pastor Isaías. Terminar um pouco. Pode ler, Mateus 24.
glória. Irmãos, por favor, prestem atenção. Até 24 e 22 agora. Se não tivesse aquele dia sendo abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, aqui são abreviados. Por causa da igreja, por causa de nós, vai ser abreviado esse dia. O dia da grande tribulação. Esses dias, irmão, vai ser os últimos dias da terra. Vai ser os últimos dias de existência das coisas abaladas. Porque agora está ficando um resumo. Vamos continuar Mateus 24, vamos ler de novo, né? 24 e 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu serão abalados. Que poderes é esse? Irmãos, os poderes do céu serão abalados. Quais são esses poderes do céu que vai ser abalado? No terceiro céu está o paraíso, não vai ser, né? Nós já descobrimos que não é o terceiro. O paraíso faz parte do trono de Deus, do reino inabalável. Vamos ver então o porquê que esses céus vai ser abalado. Apocalipse 22, 1 e 2. Eu vou ler, irmão, para dar aqui mais rápido. Mas irmão pode procurar, pode conferir na sua Bíblia. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedeu do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. São cura para as nações, não é remédio não. Eu estava falando um dia, pregando esse aqui um dia, e o irmão falou, não, a árvore das oliveiras, da Israel, a folha da árvore da oliveira também, que está lá no meio da praça, também cura o doente. O irmão aqui não está falando de doente físico, que está falando de cura espiritual, está falando de transformação, está falando aqui de mudanças, serve para remédio, para curar a nossa vida doente espiritualmente falando. Agora, irmão, Deus mostrou o rio da água da vida. Existe uma água da vida clara como cristal. Ali também estava a árvore da vida. Vamos falar primeiro sobre a árvore da vida, que não vai dar tempo, né? Vou ler Apocalipse 12, 7. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, eu darei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Agora, irmãos, nós sabemos onde está a árvore da vida. Está no meio do paraíso de Deus. Vamos voltar em Apocalipse 22 e 2. No meio da praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Isto aqui, irmãos, está falando das coisas que estão no paraíso de Deus, né? O rio da água da vida, a árvore da vida, este é o paraíso, que é o paraíso que está onde está o trono de Deus, que agora, irmão, o primeiro céu e o segundo céu, que são o universo. O céu materialmente será destruído, porque vai ser abalado, vai ser destruído. E por que vai ser destruído? Porque está corrompido pelo engano de Satanás, pelos demônios. Está corrompido. O primeiro céu, o segundo céu está corrompido pelos demônios. Vamos conferir Efésios 6:12. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os príncipes do mundo das trevas, os príncipes do mundo
dessas trevas e contra as ordens espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Não temos que lutar contra a carne e sangue, é contra os demônios que estão nos lugares celestiais. As suas aí, por gentileza. Nas regiões celestiais, irmãos, nos céus tem as ordens espirituais da iniquidade. Os espíritos rebeldes contra Deus habitaram nas regiões celestiais. Efésios 2:2. Mas quais outrora andastes segundo os usos deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amados irmãos, que Deus abençoe. Não deu para falar tudo, mas eu creio que deu para entender. Né, irmãos? Deu para entender, né, pastor? Então, que Deus abençoe. Eu que agradeço os irmãos pela sua gentileza, por ter vindo. Que o Papai do Céu continue com a palavra, com essa palavra no coração de cada um de nós. E que assim, irmãos, esta palavra nunca venha sair. Nunca venha sair. Vamos ler Apocalipse 5 e 3. Vamos ver o que diz aí, pastor. Vou ler só mais esse versículo aqui, irmãos. Vamos ver o que diz aqui. Apocalipse capítulo 5, versículo 3. Se não for, é vice-versa, mas eu acredito que é 5 e 3. Vamos ver. E ninguém no céu nem na terra o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Mas aí, pastor, Deus fala assim, lembra-te de que tem recebido e ouvido, e guarda. Lembra-te, pois, do que tens recebido, e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, lembra-te do que tem recebido e ouvido, e guarda. Deus abençoe. Nós, hein, pastor Adelino? Eita, benção. Hoje foi benção, hein? Aleluia, glória a Deus. Muito feliz por essa palavra. Deus continue honrando o nosso pastor, continue capacitando, dando coragem, força, ousadia, né? E amor por essa palavra, que eu sei que o Senhor tem. Amém, amados? Amém. Deus abençoe a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A tua presença aqui foi muito importante, muito obrigado, amados irmãos. Amanhã, feira de delícias, e domingo estaremos juntos no culto de varões a partir das 19 horas. Coloque de pé. Pastor Cleide, faça essa oração em nome de Jesus de encerramento. Deus e do Pai, eu te dou graças por essa noite especial. Que nós aprendemos a tua palavra que nos edifica, a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos cura, a tua palavra que nos edifica, a tua palavra que nos conduz, a tua palavra que é lâmpada de luz para o nosso caminho. Pai, te dando graça por esse dia especial, pela vida de cada um, que se encontra aqui hoje. Pai, pela vida do pastor Adelino, que cada dia tem se empenhado, tem se desenvolvido, tem se entregado como instrumento das tuas mãos, para que seja, meu Deus, uma voz, Senhor, para ensinar-nos essa caminhada. Pai, te dando graça e que tuas bênçãos, por favor, estejam contigo sobre a vida de cada um. Que cada vida que se encontra aqui hoje possa, Pai, sair saciado e siga maravilhado nessa noite. No nome do Pai.